Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano. Eu sou um brasileiro que vivo nos Estados Unidos e faço vídeos sobre a minha vida aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Ativa também o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Bom, eu estou aqui no Walmart, esperando para trocar o óleo do carro, matando um tempinho. Então eu vou andar por aqui e conversar um pouco com vocês sobre essa coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? Esses protestos acerca do racismo que vocês têm visto. Na verdade eu quero falar um pouquinho sobre o racismo. Bom, todos nós sabemos que aqui nos Estados Unidos o racismo é uma coisa muito séria, né? Eu vou falar um pouquinho das minhas experiências com o racismo e deixa eu parar aqui para dar uma descansada no braço, né? Então, não é bolinho não, né? O racismo aqui não é bolinho. Vocês me perdoem, eu estou segurando o celular na mão. O racismo aqui não é bolinho, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito triste, é uma coisa que vem se arrastando ao longo da história do país, infelizmente. O mau testemunho dos cristãos em épocas passadas não contribuiu muito para a resolução do problema. E a meu ver, hoje nós temos aqui uma sociedade que evita o cristianismo, talvez em função do testemunho, como eu falei. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar também que honestamente, eu acho injusto que muitas pessoas hoje, por conta de alguns policiais, ou de vários policiais, eu não estou tratando da estatística, eles de alguma forma agora condenem toda a força, né? Apesar dos pesares, eu estava vendo um gráfico, se eu achar eu vou colocar aqui no final do vídeo, que a quantidade de pessoas brancas mortas por policiais ainda é muito maior do que a quantidade de pessoas negras. Eu entendo a dor, eu sou solidário à dor, mas nós não podemos cair, talvez, na armadilha da politicagem que acontece também aqui nesse país por força desses movimentos que não só estão dedicados a defender os interesses de uma parte da população, mas eles são associados a partidos políticos, né, a um partido político em específico, e esse é um ano de eleição. Então tudo isso tem que ser levado em consideração também. Mas eu vou falar um pouco das minhas experiências com o racismo, né? Então eu posso citar duas experiências que eu tive aqui. Uma delas foi... Eu estava em Houston, aguardando para fazer um trabalho, e eu estava esperando no condomínio de umas pessoas lá que me contrataram para fazer o trabalho, que era, nesse caso, montar uma câmara frigorífica. Então eu fiquei naquele condomínio por alguns dias antes que o material fosse entregue no local lá, para efetuarmos o trabalho. E nesse condomínio nós éramos as únicas pessoas brancas que moravam ali, né? E que estavam ali. O resto era um condomínio, era todinho ocupado por negros. E eu chegou uma hora, eu fiquei lá 45 dias esperando essa história aí, porque o material tinha que ser entregue lá na Califórnia. E eu fiquei lá por 45 dias. E aí eu já não estava aguentando mais, sabe? Não tem nada para fazer, você sai... Enfim, é muito tedioso e enfim, não estava sendo pago, então foi terrível essa experiência, mas enfim. E eu ia toda manhã, eu acordava bem cedo, né, para sair lá do apartamento, e eu ia correr em volta do condomínio. Era aquele condomínio de vários predinhos baixinhos, né, de 3 andares, e eu fazia isso na hora que as pessoas estavam saindo para trabalhar. Então como é meu hábito, eu cumprimentava todo mundo. Ei, bom dia, morning.
e ninguém me cumprimentava. Ninguém. As pessoas olhavam para mim com um ar de desdém mesmo, sabe? Eles me deixavam saber que eu não pertencia àquele lugar. Então, eles deixavam isso bem claro para mim, que eu não pertencia àquele lugar. Sabe aquele olhar de arrogância? Então, é aquilo. E isso acontecia frequentemente pelo tempo que eu estava lá. Até que um dia eu pensei comigo, eu vou fazer amizade hoje, né? Eu não vou entrar nessa jogada aí, nesse jogo. Eu vou fazer amizade hoje aqui. E foi quando nós saímos e eu passei numa loja de conveniência e eu comprei cervejas. Comprei lá um 6-pack de cerveja, sabe? 6 garrafinhas de cerveja. E então eu esperei os vizinhos lá da frente do apartamento onde eu estava, esperei que eles saíssem, porque toda noite, depois do jantar, lá pelas 7 horas, eles saíam ali fora na escada para fumar, né, E eu fiquei esperando eles saírem. Eu falei, a hora que eles saírem, eu vou lá e entrego a cerveja para eles. E foi o que eu fiz. Então deu 7 e pouco, eles saíram, eu peguei a cerveja na geladeira, abri a cerveja e não dei a chance a deles dizerem não. Eu simplesmente entreguei a cerveja para eles. E, né, saúde, e eles ficaram meio assim no começo, mas só que vocês sabem que, culturalmente falando, os negros, eles têm umas gírias que é uma coisa muito única deles aqui nos Estados Unidos, né? Um jeito de falar muito próprio e é realmente muito difícil de entender. Se você não convive na comunidade, se você não treina muito o seu ouvido, é complicado. E naquela época eu não estava morando aqui, não, eu morava no Brasil, eu vim para cá só para fazer um trabalho, como eu disse, então eles começaram, eu percebi que eles estavam tirando sarro de mim. O que eles estavam fazendo, eles estavam tirando sarro de mim. E eu peguei e falei, em inglês obviamente, eu falei, olha, desculpa, né, eu não sei o que vocês estão falando, porque eles falavam e davam risada. Então, claro que eu não captava tudo, mas eu captei bastante coisa. E eu falei, desculpa, né, eu não estou entendendo o que vocês falam. E aí um deles então virou pro outro, aquela coisa de filme, sabe? Cumprimentou o outro assim e falou, você não entende o que... Né, usou uma palavra com N aqui, que a gente não fala essa palavra, tá bom? Se você joga GTA, você sabe do que eu tô falando. É a palavra com N, a gente não fala essa palavra aqui. Eu falei assim, você não entende o que esse N fala? É porque você é branco, né, não sei o que. Eu falei, não, é porque não é a minha língua, o inglês não é a minha língua e eu tenho certa dificuldade, eventualmente. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas como não é a sua língua? Eu falei, eu sou do Brasil, eu sou brasileiro, eu tô aqui com eles e tal, mas eu sou brasileiro, logo eu vou embora, vou fazer um trabalho e vou embora. E aí ele falou, você não é americano? Eu falei, não. E aí estreitou. O que aconteceu? No próximo dia de manhã, saí, como era a minha rotina, tomei meu café da manhã, saí para dar uma corrida. Todo mundo me cumprimentou, né? Todo mundo me cumprimentou. Então eu percebi que não era só uma coisa relacionada à minha cor, era uma coisa relacionada ao fato de eu ser ou não ser americano. E a outra aconteceu aqui onde eu moro, vocês devem saber, eu moro no Havaí. E eu posso dizer a vocês que os havaianos, eles são, não todos, tá bom? A gente fala dessa forma, mas eu não quero correr na generalização. Mas assim, eles são muito racistas, são racistas mesmo. Talvez vocês não saibam a história do Havaí, mas o Havaí ele faz parte da Polinésia, né, do Triângulo Polinésio, aqui no meio do Pacífico, e eles foram... A palavra certa não é invadido, mas eles foram tomados pelos Estados Unidos em 1898, se tornaram território americano, então, e eles em 1959, através do voto popular, eles se tornaram o 50º estado americano. Mas eram um reino independente e isso gerou muita mágoa nos nativos para com os americanos. E com isso,
eles ainda têm esse ódio, ódio, sabe? É uma coisa que passa de geração para geração, infelizmente. O espírito do Aloha, que é tão falado aqui, é uma coisa que, a meu ver, assim, não existe pelo menos para as pessoas que são diferentes deles. E eles, de novo, eles deixam claro isso, no geral, né? Eles deixam claro que eles não gostam de brancos, entendeu? Eles não gostam de brancos. Então, a gente tem problemas aqui. O meu filho, ele sofreu bullying na escola, o meu menino mais novo, ele sofreu bullying na escola. Porque ele é branco, porque ele é loiro, e então isso não é legal, sabe? Não é legal. Então, e aqui direto eu estou dirigindo, eu tenho um carro que poderia dizer para vocês que é um carro de branco, né? É um carro novo. Aqui, se você não tem um determinado tipo de carro, é uma ilha pequena, então as pessoas têm muito estereótipo aqui, eles adoram caminhonetes, eu não gosto de caminhonete. Eles adoram caminhonetes e aqui você tem que ter uma caminhonete, né? Então, se você tem uma caminhonete, você meio que dilui no ambiente. Mas se você não tem uma caminhonete, por exemplo, eu dirijo um Nissan, eles meio que sabem que eu não sou daqui, porque é um carro que geralmente é um carro de locadora, né? E aí eles acabam me... Vira e mexe, eles mandam o dedo do meio pra mim, só dirigindo, você não precisa fazer nada, você não precisa fechar ninguém, você não precisa cometer nenhum tipo de erro nem nada. Eles vão olhar pra você, eles vão mandar o dedo do meio pra você, entendeu? Ou fazer piadas assim de quando você tá em algum lugar e eles têm uma turminha deles ali, eles vão fazer uma piada e olhar pra você e dar risada e também fazer você saber que eles estão falando de você. Então é muito desagradável, sabe? E não que se eu tivesse escolhido alguma coisa antes de eu nascer, eu teria pedido para nascer no Havaí, porque eu certamente não teria. Mas eu acho que quando uma pessoa é racista, ela é o pior tipo de pessoa que pode existir, sabe? Ela é o pior tipo, porque a raça é uma coisa que a gente não tem controle, a gente não escolhe. Ninguém pede para nascer isso ou nascer aquilo. Para ser bem sincero, o meu entendimento é que nós somos da raça humana, nós não somos... Eu não vejo raças entre os humanos, para mim é uma raça só. E o que eu vejo são idiotas aqui, idiotas ali, né? Então, e aqui eu vejo isso de maneira muito notória. Também no Brasil, mas no Brasil, assim, tem alguma coisa diferente, eu não consigo especificar o que é, mas tem alguma coisa diferente. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo curto, eu não quero me delongar muito no assunto. Eu não vou falar do que aconteceu lá em Minneapolis, eu acho que está todo mundo sabendo, eu não quero ficar chovendo no molhado. Para ser bem sincero, eu acho que, do ponto de vista da notícia, muito triste o que aconteceu, mas eu acho que já deu, todo mundo fica batendo nessa tecla e eu não gosto nem de ler notícia mais por causa disso. Quando não é Covid, agora é essa história. E aí nós temos bandidos infiltrados no meio dos protestantes, né? Eu sou em favor dos protestos, mas eu não sou em favor da bandidagem, porque para mim é coisa de bandido, né? De marginal. E marginal tem que ser tratado como marginal. Então, se o cara ele é um desses caras que sai para quebrar tudo, que pertence aqui a um grupo que nós chamamos de Antifa, que são os antifascistas, né? Mas não são antifascistas porque eles são contrários ao fascismo, não. Eles são antifascistas porque eles são criminosos que agridem mesmo pessoas que divergem do seu ponto de vista, que é a extrema esquerda. Eles são da extrema esquerda e vira e mexe alguém morre na mão deles, né? Morreram policiais, mas vira e mexe alguém morre na mão deles porque eles covardemente atacam as pessoas. Então, enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Não esqueça de deixar um comentário, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais também. A gente agradece a força, tá bom? Um grande abraço e logo eu volto com mais vídeo. Até a próxima. Aloha!